Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e hoje nós chegamos no nosso episódio de número 50 e vamos dar sequência à nossa série sobre LGPD e Diálogo das Fontes com o quinto episódio sobre a Lei do Cadastro Positivo. Lembro que nós já vimos a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e no episódio anterior de número 4 a Lei do Sigilo Bancário. Além dessas, outra lei anterior à LGPD, que também tutela os dados pessoais e continua vigente para ser aplicada em conjunto com a LGPD nas situações de proteção e tratamento dos dados pessoais, é a Lei do Cadastro Positivo, que é a Lei 12.414 de 2011, derivada da medida provisória número 518 de 2010. E essa Lei do Cadastro Positivo tem uma grande relevância porque ela é a primeira que se pode dizer que já tem um grande número de regras específicas sobre proteção da privacidade, tratamento de dados pessoais, uso compartilhado, e também nós temos conceitos já legais, boa parte deles repetido na LGPD, especialmente aqueles constantes do regulamento da Lei do Cadastro Positivo. Essa lei foi elaborada com o objetivo principal de ampliar o acesso ao crédito e reduzir os encargos dos contratos bancários, a partir de uma análise mais completa do histórico dos clientes, levando em consideração não apenas a inadimplência anterior, mas especialmente a adimplência das pessoas nas suas relações anteriores com as instituições financeiras. Então, além de eventual inscrição em cadastro negativo, os usuários, e aí de forma mais ampla, pessoas naturais ou jurídicas dos serviços bancários, são inscritos em cadastros positivos, que nada mais são do que bancos de dados mantidos pelas próprias instituições financeiras e que contém uma pontuação ou uma nota para cada pessoa que é baseada na sua situação econômica e nas relações e contratações realizadas no sistema bancário. Então é um histórico de crédito que dá uma pontuação a cada pessoa e influencia, e aí é usada especialmente de forma positiva, nas relações futuras entre essa pessoa e as instituições financeiras. Mais recentemente, nós tivemos algumas modificações bastante importantes na Lei do Cadastro Positivo, realizadas pela Lei Complementar número 166 de 2019, e também ainda em 2019 houve a publicação e a entrada em vigor do Decreto 9936, Decreto 9.936 de 2019, que regulamenta a Lei do Cadastro Positivo. Então, nós ouviremos agora na sequência 9 normas principais constantes da Lei do Cadastro Positivo que dizem respeito de forma específica à proteção e ao tratamento de dados pessoais e dialogam, tem uma conversa direta com o LGPD na aplicação da LGPD nas relações de clientes com instituições financeiras, e ainda mais se for uma relação jurídica de uma pessoa natural com uma instituição financeira, além da LGPD, além da Lei do Cadastro Positivo, além de eventualmente a Lei do Sigilo Bancário, que nós vimos no episódio anterior, nós ainda teremos em conjunto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, em uma única relação jurídica, nós podemos ter aí a necessidade de analisar, de verificar as normas adequadas e um diálogo, uma conversa entre elas, entre 4 leis federais diferentes, e aí especialmente se for algo relacionado com a proteção de dados pessoais em uma relação de consumo entre uma pessoa natural e uma instituição financeira. Primeira regra sobre proteção de dados na Lei do Cadastro Positivo é o conceito de banco de dados, no artigo 2º, inciso 1 e artigo 3º. Existe então um conceito legal de banco de dados na Lei do Cadastro Positivo, que é o conjunto de dados relativo a uma pessoa natural ou jurídica armazenados com
a finalidade de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro. A definição da LGPD é mais restrita em relação aos sujeitos, porque são apenas pessoas naturais, mas é mais genérica quanto ao objeto, porque não se limita ao agrupamento dos dados, né? Não limita esse agrupamento dos dados ao objetivo que é previsto na lei do cadastro positivo, né? A finalidade de subsidiar a concessão de crédito ou de outras negociações financeiras. E o conceito previsto no inciso 4 do artigo 5º da LGPD é o de conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. É um conceito que nós já analisamos no 4º episódio da nossa série sobre o glossário da LGPD. Segunda regra, prestação de informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, prevista no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei do Cadastro Positivo. Essa regra complementa as regras que nós já vimos no Código de Defesa do Consumidor, especificamente nos artigos 31 caput e 54, parágrafo 3º do CDC, e deve ser utilizada como parâmetro para qualquer contrato bancário que tenha entre o seu objeto o tratamento de dados. A característica das informações exigidas na Lei do Cadastro Positivo e no Código de Defesa do Consumidor serve para evitar dúvidas nos consumidores e evitar conflitos sobre a interpretação dos dispositivos contratuais, e também permite que o consentimento do titular dos dados pessoais seja efetivamente consciente e expresso. Na LGPD, a necessidade de prestação de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial, também está na descrição do princípio da transparência, previsto no artigo 6º, inciso 6 da LGPD. Além disso, quando for solicitado, o controlador também deve fornecer informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, desde que igualmente respeitados os segredos comercial e industrial. Terceira regra da autorização para abertura de cadastro, que está no artigo 4º, inciso 1º da Lei do Cadastro Positivo. Uma das modificações realizadas pela Lei Complementar 166 de 2019 sobre a Lei do Cadastro Positivo está na abertura do cadastro positivo pelo próprio controlador, que é o gestor, e não há mais a existência de um condicionamento ao requerimento ou ao consentimento prévio do titular dos dados pessoais, o que era previsto até então no caput do artigo 4º da Lei do Cadastro Positivo. Como é um cadastro benéfico aos usuários dos serviços bancários, inverteu-se a ordem, com autorização do gestor, que é a pessoa jurídica que administra o banco de dados, para a abertura do cadastro e permite ao titular requerer a sua exclusão. Na LGPD, eu lembro que o consentimento é apenas um entre os 10 incisos do artigo 7º, que trazem as bases legais do tratamento dos dados pessoais, entre as quais também está a proteção do crédito no inciso 10 do artigo 7º da LGPD. A quarta regra, permissão do compartilhamento dos dados do titular entre os controladores, está no artigo 4º, inciso 3º da Lei do Cadastro Positivo. Além da abertura do cadastro positivo, os gestores também podem compartilhar os dados pessoais existentes nos cadastros entre os bancos de dados, se o titular não apresentar oposição após ser notificado previamente da inclusão dos seus dados no cadastro, de acordo com a regra anterior. A LGPD, por sua vez, exige também o consentimento do titular para o compartilhamento dos dados quando tiver sido um pressuposto para o seu tratamento. É o que prevê o artigo 7º, inciso 1º e parágrafo 5º da LGPD. Quinta regra, comunicação inequívoca do titular. Artigo 4º, parágrafo 4º, incisos
1 a 3 da Lei do Cadastro Positivo. Essa regra é bastante semelhante àquela prevista no artigo 43, caput, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir a comunicação do titular dos dados sobre a abertura do cadastro para que ele mantenha, requeira a retificação ou opte pela exclusão dos seus dados do cadastro positivo. De acordo com o CDC, com a Lei do Cadastro Positivo e com a LGPD, a abertura de qualquer espécie de banco de dados deve ser informada de forma clara ao titular dos dados pessoais, com fundamento no princípio da autodeterminação informativa, o que assegura o seu conhecimento quando for exigido o consentimento informado e inequívoco, de acordo com o artigo 5º, inciso 12 da LGPD. Sexta regra, dispensa do dever de comunicação, artigo 4º, parágrafo 5º da Lei do Cadastro Positivo. O dever de comunicação do titular dos dados pessoais é dispensado quando ele já estiver legalmente incluído em outro cadastro da mesma espécie, ou seja, quando já existir um cadastro positivo anterior do titular com outro gestor em outra instituição financeira, é permitido o compartilhamento dos dados entre os controladores, independentemente do consentimento do titular, para sua inclusão em outro banco de dados de cadastro positivo em outra instituição financeira. Essa medida permite a uniformização da pontuação do titular e o seu tratamento isonômico por instituições diferentes. Eu só ressalvo que isso não exclui o direito do titular de conhecimento, de ciência do compartilhamento e da existência de um novo cadastro e de tratamento dos seus dados com a identificação do controlador. Sétima regra, prazo de resguardo da divulgação dos dados, artigo 4º, parágrafo 7º da Lei do Cadastro Positivo. Em complemento às regras de comunicação, de conhecimento, existe um prazo legal de resguardo que é de 60 dias a partir da inclusão dos dados pessoais no banco de dados do cadastro, para que esse cadastro positivo seja disponibilizado a terceiros. Esse prazo de resguardo de 60 dias busca garantir ao titular dos dados a retificação de eventuais dados incorretos ou até mesmo a exclusão dos seus dados pessoais antes que haja a divulgação da sua pontuação no cadastro positivo. Oitava regra, direitos do cadastrado, previstos no artigo 5º da Lei do Cadastro Positivo, que tem um rol de direitos do titular dos dados inseridos nos bancos de dados de cadastros positivos, o que compreende a operação de todas as formas de gestão dos dados tratados, de abertura, retificação, oposição, exclusão, conhecimento dos critérios de decisão e revisão. Então, a maior parte dos direitos do titular previstos no artigo 18 da lei da LGPD já é assegurada pela Lei do Cadastro Positivo, mas de forma específica para essa espécie de cadastro. E nona e última regra, responsabilidade objetiva e solidária entre o controlador e os interessados nas consultas, artigo 16 da Lei do Cadastro Positivo. De uma forma similar ao previsto nos artigos 12, 14 e 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do controlador e das entidades consulentes é objetiva e solidária. Então, todas as pessoas envolvidas na cadeia de tratamento de dados podem ser responsabilizadas de forma objetiva e solidária pelos incidentes ocorridos e os danos causados aos titulares. Nós temos regras semelhantes para essa responsabilização do controlador e do operador no exercício de atividade de tratamento de dados pessoais no artigo 42 da LGPD, com hipóteses específicas de excludentes de responsabilidade no artigo 43 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, encerramos por aqui esse episódio da nossa série sobre o diálogo das fontes com a Lei Geral de Proteção de Dados, e amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Eu lembro que os nossos episódios aqui do podcast também podem ser lidos em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog. Até mais!